Apague as luzes, aumente o volume e prepare-se para mais uma experiência de puro terror. Bem-vindo ao terror mórbido, onde o medo se torna realidade. Sempre fui um homem cético. Rodando pelas estradas desse país, já ouvi de tudo: assombrações em curvas perigosas, caminhoneiros que sumiram sem deixar rastros, espíritos pedindo carona na beira da pista. Mas nunca vi nada com meus próprios olhos. Foi por isso que ri quando um morador de uma vila isolada me alertou sobre a procissão fantasma. Não pare na encruzilhada depois da meia-noite, ele disse. Se ouvir os sinos, reze. Se vir as luzes, feche os olhos. Se eles perceberem que você os vê. Ele não terminou a frase. Apenas fez o sinal da cruz e saiu. Depois do jantar, segui viagem. O céu estava limpo, a estrada deserta. A noite parecia normal. Foi então que vi a encruzilhada. Parei o caminhão no acostamento e ri sozinho. Vamos ver se essa lenda é real. A noite estava estranhamente silenciosa. Nem o vento se movia. Os grilos, que antes cantavam sem parar, agora estavam mudos. E então, ouvi sinos. Baixos, distantes, mas se aproximando. Uma brisa gelada atravessou a cabine do caminhão, e todos os pelos do meu corpo se arrepiaram. Foi aí que as vi. No horizonte, pequenas luzes começaram a surgir, como tochas em movimento. As sombras se aproximavam lentamente, e então percebi: não eram tochas, eram velas. Uma fila de figuras encapuzadas caminhava pela estrada, vestindo túnicas escuras, segurando as velas com mãos pálidas. Seus rostos estavam ocultos pela escuridão dos capuzes. O som dos sinos ficou mais alto. Meu coração disparou. Eu quis dar partida no caminhão, mas algo me prendia. Meus dedos estavam congelados no volante. Eles estavam atravessando a estrada bem na minha frente. De repente, um pensamento me ocorreu: eles não me viam. Eu ainda estava seguro. Mas então, cometi um erro. Meus olhos fixaram-se em uma das figuras. Um impulso incontrolável. E, no instante em que fiz isso, ela parou. Depois, outra parou. E outra. Os sinos cessaram. O silêncio era absoluto. E então, lentamente, a figura que eu havia olhado virou a cabeça na minha direção. O capuz deslizou para trás, revelando um rosto seco, enrugado, sem olhos, apenas um buraco negro onde antes havia vida. Os outros fizeram o mesmo. Todos me olhando. Todos sem olhos. Foi quando percebi que minha alma estava sendo puxada. Meu corpo inteiro ficou dormente. Minha visão escureceu por um instante. Com um esforço desesperado, consegui mover um dedo. Depois a mão. Meu pé encontrou o acelerador. Liguei o caminhão e pisei fundo. O barulho do motor quebrou o silêncio. A procissão gritou. Um som horrível, como se centenas de vozes sussurrassem ao mesmo tempo. Pelo retrovisor, vi as figuras desaparecerem uma a uma, consumidas pela escuridão. Dirigi por quilômetros sem olhar para trás. Quando finalmente parei em um posto, meu corpo ainda tremia. No dia seguinte, quando contei minha história, os moradores da vila não pareceram surpresos. Você teve sorte, disse um deles. Muitos não conseguem escapar. Voltei à encruzilhada naquela tarde. A estrada parecia comum. Nenhum sinal da procissão. Mas, ao examinar o asfalto, encontrei marcas de pegadas. Muitas pegadas. E, no meio delas, minha própria marca de pneu, como se eu tivesse dirigido por cima de algo que não deveria estar ali. Minha avó sempre me avisava sobre o homem da capa preta. Ela dizia que ele aparecia nas fazendas durante a noite, caminhando devagar, observando através das janelas, esperando aqueles que desrespeitavam os antigos costumes. Se ouvir os passos dele, não olhe pela janela. Se ele sussurrar seu nome, não responda. Se ele bater na porta, não abra. Eu cresci ouvindo essas histórias e, como toda criança, sentia medo. Mas os anos passaram, e o medo virou descrença. Agora, já adulto, eu ria dessas lendas. Foi por isso que decidi passar a noite sozinho na velha casa da família, no meio do mato. Queria provar que minha avó estava errada. Mas naquela noite, percebi que algumas histórias não são apenas lendas. A casa era antiga, com móveis de madeira escura e cheiro de tempo. A noite estava tranquila, e o vento soprava levemente pelas frestas da janela. Fiz uma última ronda pela casa, tranquei a porta e me deitei na cama onde já haviam dormido gerações da minha família. Lá fora, tudo era silêncio. Nenhum barulho de grilos. Nenhum som de coruja. Apenas um vazio absoluto. O sono veio rápido,
mas não durou muito. Acordei com um som estranho. Passos. Pesados. Lentos. Como botas pisando na terra seca. Meus olhos se abriram no escuro, e meu corpo gelou. Alguém estava caminhando ao redor da casa. Me encolhi na cama, prendendo a respiração. Os passos pararam bem debaixo da minha janela. O silêncio foi cortado por um som baixo, quase um sussurro. Jonas. Meus músculos travaram. Aquilo sabia meu nome. Lembrei das palavras da minha avó: se ele sussurrar seu nome, não responda. Fechei os olhos com força, tentando ignorar. Mas então, a maçaneta da porta começou a girar lentamente. O medo tomou conta de mim. A maçaneta parou de se mover, mas o silêncio era ainda pior. De repente, um som pesado ecoou pelo quarto. Olhei para o canto, e lá estava ele. Alto, magro, com uma capa preta que cobria todo o corpo. O rosto escondido pela escuridão do capuz. Ele não se movia. Apenas me observava. Fechei os olhos com força, sentindo meu coração prestes a explodir. Eu queria gritar, correr, mas meu corpo não obedecia. Então, um vento forte passou pelo quarto. Um sussurro gélido ecoou no meu ouvido. Nunca duvide. E então, o silêncio voltou. Quando finalmente tive coragem de abrir os olhos, ele havia desaparecido. Mas no chão, ao lado da cama, havia marcas de botas sujas de terra. Na manhã seguinte, saí da casa correndo. Voltei para a cidade, para a casa da minha avó. Quando ela me viu, não precisou perguntar nada. Apenas segurou minha mão com força e disse: "Agora você acredita, não é?" E foi naquele momento que percebi. O homem da capa preta não era apenas uma história. Ele era real. E agora, sabia que eu o tinha visto. Sempre fui fascinado por lugares abandonados. O mistério, a sensação de algo escondido no tempo, tudo isso me atraía. Então, quando meu amigo Lucas sugeriu explorar um sítio velho e esquecido no meio do nada, aceitei sem hesitar. Diziam que ali havia um poço amaldiçoado. Uma mulher, enlouquecida pela dor da perda do filho, teria se jogado dentro dele há décadas. Os poucos que ousavam se aproximar diziam que, à noite, era possível ouvir choros e súplicas vindas do fundo. Mas para nós, era só mais uma lenda. Pelo menos, até jogarmos uma câmera lá dentro. O sítio estava em ruínas. As janelas quebradas, a madeira apodrecida, um lugar onde o tempo simplesmente parou. Mas o que mais chamava a atenção era o poço. Velho, feito de pedras escuras, com uma abertura larga e um cheiro estranho vindo de dentro. Lucas se aproximou primeiro e jogou uma pedra. Segundos depois, um som ecoou lá do fundo. Mas não foi o som da pedra caindo. Foi um suspiro, abafado, profundo. Como se algo lá dentro tivesse acabado de acordar. Tentamos rir da situação, mas o clima ficou estranho. Lucas, sempre cético, teve uma ideia. Amarremos a câmera na corda e filmamos lá dentro. No fundo, todos queríamos ir embora. Mas a curiosidade venceu o medo. Prendemos a câmera e a deixamos descer lentamente. O visor mostrou primeiro a borda de pedra, depois apenas escuridão. Mas então, a corda balançou sozinha. E uma sombra apareceu na tela. A corda puxou com força. Algo estava segurando a câmera. Os chiados da gravação foram interrompidos por um sussurro distante. Lucas arregalou os olhos e começou a puxar a corda de volta. A tela piscou, mostrando por um segundo. Um rosto pálido, olhos vazios, lábios se movendo como se suplicasse por algo. A câmera desligou. E então, o choro começou. Baixo no início, mas aumentando a cada segundo. Um choro de dor, de desespero. E vinha de dentro do poço. Corríamos para sair dali quando ouvimos o barulho de algo subindo pelas pedras. O choro se tornou um gemido estranho e molhado, como se algo rastejasse do fundo. Lucas gritou: "Vamos embora." Olhei para trás. E vi uma mão branca e ossuda segurando a borda do poço. Algo estava saindo. Corremos sem olhar para trás. Mas quando chegamos perto da estrada, ouvimos algo que fez nosso sangue gelar. A câmera ainda estava filmando, e a voz da mulher falou claramente: "Por favor, devolvam meu filho." Nesse momento, percebemos. O poço não estava vazio. Nunca esteve. E o que quer que estivesse lá dentro agora sabia nossos rostos. Chegamos em casa e deletamos a gravação. Nunca mais falamos sobre aquilo. Mas o pesadelo começou. Todos os dias, acordávamos às 3 horas da manhã ouvindo o mesmo choro da mulher. E o pior: no quintal, toda manhã,
encontrávamos pegadas molhadas, indo do nada até nossas portas. Será que ela saiu do poço para nos seguir? Eu só sei de uma coisa. Nunca mais pisamos naquele lugar. Se você gostou desse relato e quer mais histórias assustadoras como essa, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a trazer mais relatos sombrios para vocês. Ative o sininho para não perder nenhum novo vídeo, e nos vemos no próximo relato. Se você sobreviver até lá.